Ele riu. Meu filho realmente riu quando eu disse que ainda tinha um pé de meia guardado. Não foi uma risadinha nem um sorriso forçado, mas uma gargalhada franca, jogando a cabeça para trás. Uma risada de desprezo, como se eu tivesse dito algo adoravelmente ingênuo. Eu fiquei ali parado na minha própria cozinha, segurando a xícara de café que havia preparado para ele, ouvindo meu próprio filho zombar da ideia de que seu sogro de 74 anos ainda poderia ter algum controle sobre sua própria vida. "Pai", disse ele, balançando a cabeça, "o senhor não precisa mais se preocupar com dinheiro. É para isso que serve a família. A gente cuida do senhor agora, não é, Patrícia?" Sua esposa nem levantou os olhos do celular. Ela apenas emitiu um som que podia significar qualquer coisa. Concordância, indiferença, tédio. Roberto tinha vindo com o pretexto de me visitar, mas na verdade era pela mesma razão de sempre. Dinheiro. Desta vez era algo sobre um novo negócio que um amigo estava lançando. Uma oportunidade imperdível, como ele chamava. Ele não me perguntou se eu queria investir. Simplesmente presumiu que eu faria, como sempre. Eu não respondi imediatamente. Servi meu café e olhei para o homem à minha frente. Meu filho, o menino que eu tinha criado durante noites de vigília e exaustão durante a doença lenta da minha esposa Mariana, e depois o vazio repentino que se seguiu. O garoto que uma vez se agarrava à minha mão no primeiro dia de aula, agora estava sentado na minha cozinha zombando de mim. "Quanto você acha que eu tenho, Roberto?" Perguntei calmamente. Ele sorriu de lado. "Pai, o senhor vendeu aquela fazendinha de café por quanto? 60 mil? Isso não é nada hoje em dia. O senhor não está sentado em cima de uma fortuna secreta. Não se preocupe. Vou garantir que a gente cuide de tudo. 60 mil reais. Ele acreditava que eu tinha vendido a fazenda por apenas 60 mil reais. Eu não o corrigi. Uma hora depois que eles saíram, Patrícia se contentou com um tchau distraído, lavei a louça em silêncio. Minhas mãos trabalhavam automaticamente. Minha mente estava em outro lugar. Não na demanda deles, nem mesmo na risada dele. Estava na ligação do banco que eu tinha recebido na semana anterior. Um homem de voz calma, chamado Fernando, havia se apresentado como o gerente da minha carteira de investimentos. Ele queria confirmar mudanças nas minhas contas. Segundo o sistema, alguém havia enviado uma solicitação para modificar a titularidade da conta, fazendo de Roberto o titular principal. Mas eles haviam cometido um erro. Eu ainda estava listado como titular principal. Tudo ainda estava em meu nome. Agradeci a Fernando. Disse que nenhuma mudança estava autorizada e pedi para sinalizar qualquer solicitação futura. Isso foi há 5 dias. Roberto ainda não sabia. Ele acreditava estar no comando. Ele acreditava que eu era apenas um velho com migalhas restantes. Ele acreditava que poderia rir na minha cozinha e sair com meu futuro no bolso. Sequei o último prato lentamente. Então, abri a gaveta ao lado da pia. Dentro havia meu caderno de couro azul, pouco usado. Eu não o havia tocado há anos. Abri uma página em branco e escrevi com tinta cuidadosa. 3 de outubro. Roberto riu. Fernando ligou. Ainda sou o titular principal. Então sublinhei a palavra ainda, mais uma vez, depois outra. Não preguei o olho naquela noite. Não por raiva, embora houvesse bastante fervendo na superfície, mas porque algo havia mudado. Pela primeira vez em anos, me senti desperto. Não apenas fora da cama, não apenas de pé, não apenas funcionando. Desperto, presente, como alguém que ainda pode tomar decisões que importam. Na manhã seguinte, preparei um chá de erva cidreira em vez de um café forte. Sentei-me na janela da cozinha com o caderno aberto ao lado e pensei na ligação do banco. "Senhor Henrique Santos", havia dito Fernando, educado e firme.
Sou obrigado a informá-lo que alguém, que acreditamos ser um membro da família, enviou formulários solicitando ser designado como titular principal de suas contas. Eles preencheram as informações do seu filho, Roberto Santos. Eu quase deixei o telefone cair. Ele se listou como seu tutor financeiro, acrescentou Fernando. Tutor. Essa palavra se instalou na minha garganta como poeira. E o que diz o sistema? Perguntei. O senhor ainda é o titular principal, respondeu ele. Todas as autorizações requerem sua assinatura. Nada foi alterado. Sinalizei a conta por segurança e queria confirmar. Ele não parecia surpreso. Provavelmente não era a primeira vez que ele fazia esse tipo de ligação. Agora, sentado na minha cozinha silenciosa, peguei meu talão de cheques. Não o usava há um tempo. O saldo ainda estava impresso no último canhoto. 2.150.000 e 4.768,43. Roberto não sabia. Ele não fazia ideia de que eu tinha vendido a fazenda de café por quase 2 milhões de reais. Deixei-o acreditar no que quisesse, porque acreditar na verdade me colocaria de volta no cardápio dele. No cardápio dele como apenas mais um recurso a ser explorado. Quando Mariana morreu, levou 4 anos para eu decidir o que fazer com o lugar. Cada parafuso, cada parede, cada fileira de café carregava suas mãos, mas, finalmente, vendi para um jovem casal de imigrantes, trabalhadores com 2 filhos e um sonho. Eles ainda me enviam cartões de Natal. Roberto pensava que eu mal tinha equilibrado as contas. Olhei ao redor da casa, modesta, limpa, o mesmo papel de parede floral que eu havia colocado em 93, ainda enrolado no canto, sem luxos, sem sinais de riqueza. Era intencional. Ele havia parado de me ver há muito tempo. Via o que queria. Um viúvo, uma pequena aposentadoria, uma casa paga, um alvo fácil. Peguei a pasta no armário acima da geladeira, etiquetada Família, sublinhada em vermelho. Eu havia guardado todos os recibos importantes por 30 anos. As mensalidades escolares de Roberto, o adiantamento para sua primeira casa, a segunda, as contas médicas quando Patrícia teve complicações na segunda gravidez, os empréstimos para a cafeteria fracassada, outro negócio que não deu em nada. Centenas de milhares de reais desperdiçados. Passei a mão pelas páginas. Cada uma era um pedaço de mim que ele nunca devolveu. Eu poderia tê-lo chamado naquele momento, exigir explicações, exigir desculpas. Mas o que isso mudaria? Em vez disso, peguei o telefone e liguei para o banco. Fernando, disse quando ele atendeu, gostaria de marcar uma reunião pessoalmente. Claro, seu Henrique. Alguma preocupação específica? Sim, disse com voz firme. Quero garantir que mais ninguém tente me substituir nas minhas próprias contas. Houve uma pausa, depois um tom de respeito em sua voz. Vou cuidar disso. O prédio do banco não havia mudado muito. A mesma fachada de pedra, os mesmos toldos empoeirados que cediam um pouco no meio. Estacionei do outro lado da rua e fiquei no carro alguns minutos, observando as pessoas entrarem e saírem. Jovem casal, profissionais em paletós ajustados, uma mulher empurrando um carrinho de bebê com uma mão e digitando no celular com a outra. Esperei até que ninguém estivesse olhando antes de sair. Não queria ser notado. Isso havia se tornado um hábito ao longo dos anos. Me fazer pequeno, invisível, deixar as pessoas pensarem que me entendiam, que eu era inofensivo. Fernando me recebeu na recepção, mais jovem do que eu imaginava, talvez na casa dos 30. Camisa impecável, gravata levemente frouxa, como se estivesse tentando não parecer muito formal. Ele apertou minha mão com as duas, caloroso e firme. Seu Henrique, obrigado por vir.
Seguiu até um pequeno escritório envidraçado nos fundos, sem janela, apenas uma gravura emoldurada de uma montanha e uma samambaia no canto que parecia falsa, mas não era. Ele me fez sinal para sentar. Revisei sua conta esta manhã, começou, puxando uma tela que eu não podia ver. O senhor está conosco há mais de 38 anos, uma consistência impressionante. A consistência é subestimada, respondi. Ele sorriu levemente. O senhor estava certo em se preocupar. Os formulários que seu filho enviou não eram apenas para adicioná-lo como contato. Ele solicitou autoridade financeira total, procuração, controle da conta, acesso aos cartões, tudo. Eu não me encolhi. Já havia adivinhado. Mas ouvir em voz alta fez algo frio e permanente no meu peito. Ele presumiu que eu não notaria, eu disse. Fernando assentiu. Recusamos o pedido, é claro, porque sua assinatura é necessária e sua autoridade não foi revogada. O senhor ainda é o único titular principal em todas as contas, investimentos e fundos. A única razão pela qual vimos os formulários foi graças ao sinalizador de segurança no seu perfil. O senhor o ativou há 5 anos durante a venda da fazenda. Lembrei-me da mulher que havia comprado o negócio. Ela me alertou gentilmente. A família fica estranha perto de dinheiro. Talvez queira colocar travas. Ela estava certa. Gostaria de fazer algumas alterações, disse. Fernando abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Podemos atualizar o acesso dos beneficiários, remover titulares secundários dos cartões, restringir solicitações online, o que o senhor quiser. Tirei do meu bolso um papel dobrado. Aqui está uma lista de todas as contas que quero bloquear, sem acesso conjunto, sem cartões vinculados, sem exceções. Ele pegou, leu rapidamente, e então levantou os olhos. E o fundo? Qual fundo? O senhor tem um fundo familiar inativo, disse ele verificando a tela. Estabelecido há 10 anos, nunca ativado. Ele nomeia seu filho e seus netos como beneficiários. Se quiser dissolvê-lo ou modificá-lo, quero que seja revogado, disse categoricamente. Fernando ergueu uma sobrancelha. Completamente? Encarei-o. Cada palavra. Vou estabelecer um novo com uma beneficiária diferente. Ele não perguntou quem, apenas assentiu. Vamos fazer isso. A casa estava muito silenciosa quando voltei. Não pacífica, silenciosa como uma respiração suspensa, como se estivesse esperando para ver o que eu faria em seguida. Coloquei minha bolsa na mesa da entrada e tirei meu casaco, dobrando-o na cadeira como Mariana fazia. Ainda cheirava levemente a lavanda e poeira, o tipo de cheiro que ninguém nota até não haver mais ninguém para senti-lo. Na cozinha fervi água e fiquei perto do balcão enquanto ela assobiava. Não me senti triunfante, nem mesmo com raiva, não do jeito que esperava. O que senti foi cansaço, não o tipo que uma soneca resolve. Um cansaço como algo velho nas minhas águas que acabara de se transformar em pedra. Sentei-me à mesa com meu chá, tirei a pasta da minha bolsa e a abri lentamente. Formulário bancário, documento do fundo, remoção de autorização. Cada página tinha meu nome, em letras limpas e escuras no topo. Henrique Santos, não o sogro de Roberto. Não o homem que havia financiado uma vida, apenas eu. Olhei para isso por muito tempo. É estranho como um nome se torna facilmente uma reflexão tardia quando as pessoas param de usá-lo. Meu filho não me chamava de Henrique desde que era criança. Aliás, ele raramente me chamava de qualquer coisa ultimamente, exceto quando precisava de algo. Pai, quando queria ternura. Meu pai, quando queria controle. Virei para a segunda página. Lá estava, status do titular da conta atualizado. Todo o acesso secundário removido. Beneficiários cancelados. Limpo, legal, feito. Senti que deveria chorar, mas nada veio.
Em vez disso, levantei-me, fui ao armário do corredor e peguei a velha pasta sanfonada que não tocava há anos. Dentro havia registros. Não os financeiros, mas os humanos. Fotos, cartas, boletins escolares, desenhos, um peru de papel que Roberto havia feito aos 6 anos. Sou grato pela torta do papai, dizia em lápis vermelho. Tracei as palavras com o dedo. Quando isso mudou? Não da noite para o dia. Não, essas coisas nunca acontecem como um raio. Elas acontecem como ferrugem. Um pouco de negligência, um pouco de presunção, um pequeno desvio até que um dia você acorda e percebe que foi silenciosamente apagado da sua própria vida. O apagamento começou pequeno. A primeira vez que não fui convidado para a peça da escola porque eles esqueceram. A vez que eles se mudaram para uma casa maior e nunca me deram o novo endereço, apenas disseram: ainda estamos na mesma região. As festas que ficaram ocupadas demais para me receber. Então vieram os favores, os empréstimos, a ajuda, as ligações desesperadas que sempre vinham com calor e urgência e silêncio depois. E cada vez eu disse sim. Disse sim porque é isso que os pais fazem. Porque achava que era amor, mas estava errado. O amor não se parece com silêncio, não se parece com invisibilidade. Não, se parece com um filho rindo na sua cara quando você diz que ainda tem economias. Coloquei o desenho do peru de volta no lugar e fiquei ali segurando a pasta como algo frágil. Então a campainha tocou. Por um momento meu coração acelerou. Pensei brevemente que poderia ser Roberto, que talvez algo tivesse mudado, que ele tivesse percebido o que estava fazendo, mas não era ele, era Patrícia. Ela estava na minha varanda com um casaco grande e óculos escuros do tipo que se usa quando não quer ser reconhecido. Seus lábios estavam apertados daquela maneira tensa e educada que ela sempre teve. Olá, Henrique, disse ela, usando meu nome pela primeira vez em anos. Você tem 1 minuto? Olhei para ela, olhei através dela e senti. Não disse bem-vinda, não disse entre. Apenas me afastei e a deixei passar. Patrícia entrou como alguém se aproximando de uma cena de crime, cautelosa, atenta, os olhos examinando tudo como se as paredes pudessem acusá-la. Ela tinha uma pequena bolsa de couro pendurada no ombro e notei, como sempre, que suas unhas estavam perfeitamente feitas. Rosa, claro, brilhante, impecável. Isso me irritava antigamente, a maneira como ela sempre parecia ter tudo sob controle. Agora eu entendia diferente. O controle era sua moeda. Ela havia construído toda a sua vida em torno disso. Casar com meu filho fazia parte disso. E eu também. Sei que é constrangedor, começou ela, colocando a bolsa delicadamente na beirada da mesa. Mas achei que poderíamos conversar, só para esclarecer um pouco as coisas. Não respondi. Fui até o fogão, enchi a chaleira, acendi o fogo. Movia-me devagar, não por velhice. Eu queria apenas que ela sentisse o espaço entre suas palavras e meu silêncio. Ela se sentou na cadeira, em frente a minha na mesa, e cruzou as pernas de maneira organizada. Do mesmo jeito que havia feito 15 anos atrás, quando veio me dizer que estavam se mudando para uma casa maior e se eu poderia ajudar com a entrada, só até o bônus de Roberto. Spoiler, o bônus nunca chegou. Roberto tem estado um pouco estressado ultimamente, disse ela depois de um momento. Essa ideia de negócio, as despesas da casa, você sabe como é. Todo mundo se sente pressionado. A maneira como ela disse todo mundo me disse tudo. Ela não tinha vindo para uma reconciliação, ela tinha vindo para controle de danos. A chaleira começou a apitar. O senhor sempre disse que queria nos ajudar a construir algo sustentável, continuou ela. É disso que se trata esse novo empreendimento. Não é apenas uma startup boba, é sobre legado. Legado.
Essa palavra pairava sobre a mesa entre nós como um pano molhado. Vocês enviaram documentos para assumir o controle das minhas contas? Disse calmamente, sem me virar. Houve uma pausa. Achamos que seria mais fácil, disse ela. Caso algo acontecesse, Roberto só queria poder gerenciar as coisas com mais eficiência. Sabe, se o senhor ficasse doente um dia... Virei-me, olhei nos olhos dela. Eu não estou doente. Eu sei, disse ela rapidamente. Claro. Mas bem, eventualmente o senhor poderia estar. Aí estava o futuro que ela havia planejado para mim. Não um com minha presença, mas um onde eu seria gerenciado de maneira organizada, arquivado, transformado em item de linha. Despejei a água em 2 xícaras e coloquei uma na frente dela. Ela não tocou. Vocês esperavam que eu não notasse? Disse. Que eu simplesmente assinaria o que colocassem na minha frente. Henrique, disse ela, oferecendo um sorriso que não alcançou seus olhos. Isso não é justo. Não, disse. O que não é justo é que dei presentes de aniversário para seus filhos todos os anos. Paguei o aparelho dentário deles, cobri suas contas de hospital depois que você teve a Luísa. Passei 3 natais sozinho enquanto vocês estavam na casa da sua irmã. E ainda assim, de alguma forma, vocês acharam que tinham o direito de planejar o fim da minha vida como uma transação imobiliária. As palavras não saíram amargas, saíram calmas como fatos registrados em um livro-razão. Patrícia se enrijeceu. Não estamos tentando machucá-lo, Henrique. Mas também não estão tentando me ver. Ela desviou o olhar, a mandíbula tensa. Houve um longo silêncio. Então ela se endireitou, tirou algo da bolsa, um envelope grosso. Ela o deslizou sobre a mesa. O que é isso? Documentação, disse ela. Para o negócio. Roberto achou que talvez o senhor reconsiderasse. Há uma reunião com um investidor em potencial em algumas semanas e seu apoio seria... Ela deixou a frase morrer. Não toquei no envelope. Sabe o que o banco me disse? Disse depois de um momento. Que vocês listaram Roberto como meu tutor financeiro, como se eu não fosse mais capaz de gerenciar minha própria vida. Seus lábios se entreabriram, mas não a deixei falar. Patrícia, se você veio aqui esperando salvar alguma coisa, interpretou mal a situação. Não estou com raiva, nem sequer estou desapontado, eu apenas terminei. A boca dela se fechou. Empurrei o envelope de volta para ela. Ela não o pegou. Não há mais nada para vocês nesta casa, disse. Tomei minhas decisões. Ela se levantou lentamente, como tentando manter sua dignidade. Pegou sua bolsa, guardou o envelope. Vou dizer a Roberto que o senhor não está interessado, disse ela suavemente. Diga o que quiser, respondi. Ele descobrirá em breve. Ela parou na porta, a mão na maçaneta. Por um segundo, pensei que ela poderia dizer algo honesto, algo real. Mas em vez disso, ela disse. O senhor vai se arrepender. Sorri. Não, disse. Pela primeira vez em muito tempo, acho que não. O telefone não tocou naquela noite. Nenhuma vez. Nenhuma ligação frenética de Roberto, nenhuma mensagem de texto irritada de Patrícia, nenhuma desculpa disfarçada de preocupação. Apenas silêncio. Um silêncio que se espalhou pela casa como uma colcha velha, pesado, um pouco áspero, mas meu. Fui para a cama. Não porque estava cansado, mas porque queria me deitar naquele silêncio, ouvir como era realmente a ausência de ruído. Não era exatamente paz, mas era algo próximo. Quando acordei, ainda estava escuro lá fora. Preparei mingau de aveia do jeito que gosto, com canela. Ninguém nunca se lembra de que eu prefiro assim. Nem Roberto, nem os netos. Eles fazem com açúcar ou frutas, ou o chamam de antiquado se eu peço de um certo jeito. O sabor naquela manhã era nítido, perfeito.
Às 10 horas eu tinha arrumado a casa, varrido a varanda dos fundos, pago uma conta de luz online, verificado meus investimentos, aqueles que eu ainda controlava totalmente, graças ao trabalho de ontem. Então abri o armário do corredor e peguei uma caixa empoeirada etiquetada Lembranças. Dentro havia coisas que eu não via há anos. A certidão de nascimento de Roberto, uma pulseira de hospital manchada, sua foto da pré-escola com aquele corte de cabelo torto que eu tinha feito no banheiro porque não podíamos pagar um barbeiro naquele mês. Ele tinha chorado e eu tinha chorado depois. E Mariana apenas beijou nossas testas e disse: "Bem, ele vai aprender humildade cedo." Uma carta que Roberto me escreveu aos 10 anos quando estava no acampamento e sentia falta de casa. "Obrigado por tudo, pai", dizia. "Eu não estaria aqui sem você." Ele até tinha desenhado um pequeno desenho de mim no canto. Meus óculos grandes demais, uma panela no fogão. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na mesa ao lado do meu chá. Não estava procurando razões para perdoar, mas precisava me lembrar de que o amor havia morado ali uma vez, mesmo que tivesse saído silenciosamente pela porta dos fundos quando o dinheiro entrou pela principal. Por volta do meio-dia, ouvi o zumbido fraco do meu celular no balcão. Luísa, minha neta. Ela raramente ligava. Ocupada demais, barulhenta demais, ocupada demais sendo jovem. Atendi. "Oi, vovô." Sua voz era brilhante, forçada. "Eu só queria ligar, ver como você está." Sorri para o receptor. "Que agradável surpresa. Está tudo bem?" "Ah, sim, sim, totalmente", disse ela rapidamente. "Eu só estava pensando, sabe? Talvez eu pudesse passar mais tarde, ficar um pouco." Mexi meu chá. "Seria ótimo." Pausa. "Quero dizer, se você não estiver ocupado." Outra pausa. "Luísa", disse gentilmente, "seu pai te mandou." O silêncio disse tudo. "Não", disse ela tarde demais. Ri, não com maldade. "Tudo bem, querida. Você pode vir de qualquer maneira." Fiz biscoitos enquanto esperava. Não os congelados. Biscoitos de verdade, com manteiga de verdade e aquelas gotas de chocolate baratas que derretem rápido demais e têm gosto de infância. Ela chegou logo depois das 2, carregando uma sacola de papel e vestida com aquela energia nervosa que os adolescentes usam como perfume. Ela me abraçou forte e eu deixei. Não perguntei nada. Apenas dei-lhe biscoitos, servi leite e perguntei sobre a escola. Ela falou. Então, em algum momento, seu rosto mudou. "Vovô", disse, "o papai está pirando. Acho que algo está acontecendo com o banco." Assenti. "Sim, está." Ela me observou atentamente. "Ele tentou assumir o controle das suas contas", disse. Sua boca se abriu, depois se fechou. "Sério?" Nunca fiquei confuso sobre o que ele queria. Apenas deixei acontecer por tempo demais. Ela parecia envergonhada. "Eu não sabia. Juro, achei que você gostava de ajudar." "Eu gostava", disse, "até deixar de ser ajuda e começar a ser esperado." Ela empurrou o biscoito no prato. "Ele está com raiva de você. Diz que você está sendo irracional." Sorri novamente. "Eu sei." "Acho que ele está com medo", disse ela. "Do dinheiro, da ideia de perder, seja lá o que ele achava que tinha." Estendi a mão sobre a mesa e peguei a dela. "Querida", disse, "ele nunca perdeu, apenas esqueceu o que era." Luísa me olhou com olhos grandes. Por um segundo vi o rosto de Roberto novamente. A boa versão. O garoto que uma vez me desenhou nas margens de uma carta. "O que você vai fazer agora?" ela perguntou. "Já fiz", disse suavemente. Então me levantei e peguei uma segunda pasta na prateleira. Esta era nova, com o nome impresso nitidamente na frente. Luísa Santos, Fundo Educacional. Coloquei-a na mesa entre nós. Ela a encarou como se brilhasse. "Não entendo", ela sussurrou.
Você vai entender, disse. Um dia. E ela entenderia. Quando Roberto ligou, eram quase 9 da noite. Deixei tocar 2 vezes. Na terceira, atendi. Pai, disse ele, seco e ofegante, como se fosse eu que o estivesse evitando, como se fosse eu que lhe devia algo. O que está acontecendo? O que aconteceu, Roberto? Acabei de falar com o banco. Ele cuspiu. Eles dizem que você revogou todo o acesso, congelou o fundo, cancelou a coautorização. Sim, disse. Está correto. O silêncio do lado dele não era choque, era fúria engolida. Você não pode simplesmente fazer isso sem falar comigo primeiro? Disse ele. A gente tinha um sistema. Isso afeta mais do que só você, sabe? Eu sei. Ele respirou fundo, claramente tentando parecer razoável. Pai, vamos lá, não façamos isso. Eu não quis dizer nada com a papelada, era só para facilitar as coisas. Você mesmo disse que essas coisas do banco às vezes te sobrecarregam. Não, disse. Foi você quem disse isso. Eu só deixei você acreditar. Ele fez uma pausa. Ouvi algo ao fundo, talvez a voz de Patrícia ou o zumbido de uma TV. Então ele baixou a voz. Não entendo por que você está fazendo isso agora. Do nada. Do nada, repeti. Roberto, eu poderia te dar uma lista. Você quer que eu comece em 2002 ou em 1989? Ele suspirou pesado e teatral. Olha, eu entendo. Você está chateado. Talvez a gente nem sempre tenha feito as coisas perfeitamente, mas esse tipo de retaliação não é você. Sentei-me um pouco mais ereto. É agora. Ele não respondeu imediatamente. Você sempre disse que queria ajudar a família, disse ele. Bem, não é para isso que tudo isso deveria servir? Eu quero ajudar a família, disse. Então decidi ajudar a parte que ainda me vê como família. Isso bateu forte. Pude ouvir o impacto através da linha. Você quer dizer Luísa? Disse ele amargamente. Quero dizer quem quer que se lembre de que sou uma pessoa, não uma carteira. Ele murmurou algo que não entendi. Então, mais alto. Você vai se arrepender. Se nos cortar, não há volta. Roberto, disse. Me arrependo de todas as vezes que disse sim quando queria dizer não. Todas as vezes que tolerei o desdém silencioso de Patrícia. Todas as vezes que você deixou os netos comigo como se eu fosse a babá e nem perguntou como eu estava. Você está reescrevendo a história. Não, disse. Estou apenas lendo-a claramente. Bem, você está sendo cruel. Quase ri. Estou sendo claro. É diferente. Seu tom mudou. Então, uma última tentativa de charme, aquele tom meloso que ele usava quando adolescente, quando queria as chaves do carro. Vamos lá, pai. Não deixe uma pequena papelada estragar tudo que construímos. Você quer dizer tudo que eu construí? Bateu mais forte do que qualquer coisa que eu tinha dito porque era verdade. Eu tinha construído a vida sobre a qual ele estava, e agora estava retirando o meu nome dos planos. Ele ficou quieto por muito tempo. Então, friamente, tá bom, se é assim que você quer jogar. Não é um jogo, disse, e desliguei. Minha mão nem tremeu. Na manhã seguinte, voltei ao banco. Fernando me esperava novamente e desta vez trouxe biscoitos de aveia e passas. Ele sorriu ao ver a caixa. Não precisava fazer isso, disse ele. Eu sei, respondi. Mas eu quis. Há uma diferença. Revisamos os documentos do fundo, verificamos 2 vezes as mudanças de beneficiários e finalizamos as revogações. Tudo estava agora hermético. Roberto e Patrícia estavam fora. Luísa estava dentro. Última coisa, disse, entregando-lhe outro envelope. Ele o abriu, a sobrancelha levantada. Uma carta notarizada. Meu novo testamento. Ele me olhou. Tem certeza? Absolutamente. Pode depositá-la hoje? Quando me virei para sair, ele me parou. Seu Henrique, disse. Trabalho aqui há 12 anos.
Vi pessoas mudarem seus planos em pânico, por despeito, por raiva. Mas o senhor? Ele fez uma pausa. O senhor está fazendo isso com paz. Isso é raro. Sorri. Não estou com raiva, disse. Apenas finalmente terminei de ser apagado. Ele segurou a porta para mim. Lá fora, o ar cheirava a fumaça de lenha e chuva. E pela primeira vez em muito tempo, senti que o mundo havia feito espaço para mim novamente. Naquela noite, não liguei a TV, não zapei os canais de notícias, não ouvi a estação de rádio local com aquela voz sempre alegre demais para a vida real. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha com as luzes baixas e abri o velho caderno de receitas de Mariana. Ainda cheirava levemente a grafite e orégano. Ela costumava rabiscar notas ao lado de cada receita, coisas como alho demais para Henrique, ou Roberto prefere sem cebola, não esquecer. Sua escrita se inclinava para frente, como apressada, como se tivesse algo importante a dizer antes que a página acabasse. Passei os dedos pela margem de uma página. Torta de frango, revisada. Lembro-me daquele dia. Roberto tinha 8 anos, o tipo de apego que aquece o coração e te deixa louco ao mesmo tempo. Ele estava em um banquinho ao lado de Mariana, mexendo cenouras com uma colher 2 vezes maior que sua mão. Era o último inverno em que ainda cabíamos na mesinha da cozinha antes da reforma, antes da ambição, quando éramos suficientes. Fechei o livro e me encostei na cadeira. Não havia tristeza naquela noite, apenas quietude. Um tipo de silêncio que parecia ganho. E então, pouco antes das 10, o telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem de voz. Nem tinha ouvido tocar. Apertei play. Pai, sou eu. A voz de Roberto, mais lenta desta vez. Sem raiva, sem fanfarronice. Apenas o tipo de cansaço que não se pode fingir. Sei que você está chateado ou magoado, ou os dois. Eu mereço. Estou começando a entender. Não achei que importava. Não, o dinheiro. Quero dizer, só achei que estávamos todos no mesmo time e não percebi o quanto te empurrei para longe. Uma respiração. Você sempre esteve lá, e acho que comecei a tratar isso como um fato, não como um presente. Outra pausa. Podia ouvi-lo se movendo, fazendo aqueles passos nervosos. Talvez eu não saiba o que dizer que não soe como manipulação. Você é esperto demais para isso. Sempre foi. Eu só... Escuta, se você quiser conversar, estou aqui. Clique. Não me movi. Também não apaguei. Deixei o silêncio voltar e fiquei ali por um momento, olhando para o nada, pensando em tudo. Na manhã seguinte, o correio chegou cedo. A confusão habitual. Um panfleto brilhante para janelas novas. Uma revista de aposentadoria com um casal sorrindo na capa. Ela usava brincos de pérola. Ele tinha cabelos brancos grossos. 2 mentiras, pensei. Ninguém sorri assim aos 80 anos, a menos que tenha dentadura e um ótimo senso de negação. Então, vi um envelope simples, sem endereço de remetente, mas com carimbo de Belo Horizonte. Reconheci imediatamente. Minha sobrinha Juliana. Ela sempre escrevia naquela caligrafia inclinada e organizada que parecia pertencer a convites de casamento. Querido tio Henrique, espero que esta carta o encontre bem. Tenho pensado na nossa última conversa, na maneira como você parecia cansado, mesmo tentando esconder. Queria dizer algo que nunca consegui dizer na época. Obrigada. Não só pela ajuda que deu à mamãe quando ela estava doente, ou pelo dinheiro que enviou para meus estudos, mas pela maneira como nos fazia sentir que ainda pertencíamos a algum lugar, mesmo quando tudo estava desmoronando. Penso naqueles verões na sua cozinha, na maneira como você nos abria espaço. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Como se não estivéssemos visitando, mas em casa. Não sei o que está acontecendo entre você e Roberto.
e não vou fingir que entendo. Mas se precisar de um lugar para ir ou de alguém para sentar em silêncio, estou aqui. Com amor, sempre, Juliana. Fiquei com aquela carta no meu colo. A de Roberto ainda pairava na minha mente. A de Juliana também. Ambas reais. Ambas, de certa forma, silenciosa, tentando. Não me senti em conflito, me senti completo. Ela finalmente se lembrava de mim. Não do dinheiro, não da ajuda. De mim. Naquela tarde, peguei o carro para dar uma volta. Não para ir a algum lugar em particular. Apenas para sentir a estrada novamente. Sentir a cidade onde passei toda a minha vida. A Rua das Acácias parecia menor agora. A padaria tinha desaparecido. A floricultura, substituída por uma loja de cigarros eletrônicos. A escola agora tinha painéis solares e cercas. Mas minha casa ainda era minha casa. Entrei na garagem com o sol batendo no para-brisa do jeito certo. Por um momento, vi meu reflexo. Mais velho, sim, mais suave ao redor dos olhos. Mas não apagado, não apagado. Não o tutor da história de outra pessoa. Desliguei o motor e murmurei em voz alta. Você estaria orgulhosa de mim, Mariana? E pela primeira vez em anos acreditei nisso. 2 dias depois fui à feira livre. Não porque precisasse de algo urgente. Tinha legumes suficientes em casa e não estava esperando ninguém. Mas fazia anos que eu não caminhava entre aquelas fileiras de barracas. Anos desde que me permiti sentir como um homem com tempo, não apenas responsabilidades. Usei o lenço bom, aquele que Luísa me deu no último Natal. Azul marinho, profundo, com bordas bordadas. Não sei se alguém notou, mas eu notei. E isso era suficiente. Os vendedores eram, em sua maioria, mais jovens, mais barulhentos. A mulher que vendia sabonetes artesanais tinha ido embora, substituída por alguém oferecendo velas veganas e bolsas feitas de velas de barco recicladas. Um garoto com um violão tocava perto da fonte. Um grupo de estudantes tirava fotos de tomates heirloom. Caminhei devagar, deixando a multidão se mover ao meu redor como água. Em uma barraca, comprei peras. Em outra, pão fresco. Então fiz fila para o mel e me vi atrás de uma figura familiar. Dona Rosa da igreja. Embora eu não fosse há um tempo, ela se virou, me viu e se iluminou. Henrique Santos, meu Deus, não o vejo há anos. Sorri educadamente. Tem sido uma temporada tranquila. Ouvi dizer que houve problemas na família, disse ela baixando a voz como se fosse um segredo que qualquer um pudesse ouvir. Com Roberto e, bem, você sabe, as finanças. Não hesitei. Houve clareza, só isso. Ela piscou, depois assentiu. Sem saber como responder, deixei-a se debater no silêncio. Não era crueldade. Era um limite. Depois de um momento, ela se recompôs. Bem, sempre digo que famílias são complicadas. Tenho certeza de que as coisas vão se acalmar com o tempo. Já se acalmaram, disse, colocando um pote de mel silvestre na minha sacola. Deixei-a com seus pensamentos meio formados e fui até o banco do parque perto da saída. Sentei-me e observei a multidão. Vi uma mãe tentando acalmar uma criança chorando, um homem oferecendo à esposa a melhor metade de um sanduíche, um adolescente revirando os olhos atrás de óculos escuros. A vida continuava. E pela primeira vez não me senti excluído dela. Me senti enraizado. Naquela noite liguei para Juliana. Não falava com ela há algumas semanas. Não desde sua carta. Juliana, disse quando ela atendeu. Li sua carta e só queria dizer obrigado. Ela sorriu ao telefone. Eu podia ouvi-la. Você não me deve agradecimentos, tio Henrique. Sim, disse. Você se lembrou de mim como eu era. Isso conta mais do que você. Imagina. Conversamos por quase 1 hora. Não sobre o drama, não sobre Roberto, ou o fundo ou o passado. Apenas sobre a vida.
Seu novo apartamento, suas tentativas de cozinhar, seus encontros ruins. Ri mais do que em meses. Você parece mais leve, disse ela perto do final. Eu soltei algo, respondi. Acontece que não era meu o fardo. Ela ficou quieta por um momento. Acho que você está se tornando quem você era destinado a ser. Não, disse suavemente. Acho que estou apenas me tornando quem eu era antes de esquecer que tinha o direito de estar aqui. Depois de desligar, fui para o quarto e abri a gaveta debaixo da cômoda. Dentro havia um álbum de fotos. Um dos antigos, com folhas de plástico amareladas e cantos pretos segurando as imagens no lugar. Folheei-o devagar. Mariana no jardim, sorrindo sobre uma fileira meio feita. Roberto, aos 6 anos, em uma bicicleta com um capacete torto. Eu mais jovem, cabelos ao vento, segurando uma torta de pêssego como se tivesse ganho um prêmio. Então uma foto me parou. Era Roberto, talvez 21 anos, sentado à mesa da cozinha, cabeça entre as mãos, cercado de papéis. Inscrição universitária, contas, uma carta de rejeição de emprego. E ao lado dele, minha mão em suas costas. Apenas minha mão capturada no quadro. Aquela mão tinha pagado suas mensalidades. Aquela mão tinha escrito cheques, feito ligações, preparado almoços. Aquela mão tinha assinado coisas que não queria dar porque alguém tinha que segurar a linha. Agora, aquela mão segurava uma caneta que desenhava novas linhas em documentos, em corações, ao redor do que era dela e não seria mais tomado. Coloquei o álbum de volta devagar e fui até a janela. Lá fora, o vento se movia através das árvores, lento, constante, imperturbável. E murmurei para o verde: ainda estou aqui, não para eles, não contra eles, mas para mim. Foi num domingo que Roberto voltou. Não anunciado, não esperado, apenas uma batida, suave na porta enquanto eu dobrava roupas na sala. O tipo de batida que diz: não tenho certeza se sou bem-vindo, mas estou tentando de qualquer maneira. Abri a porta e o encontrei ali. Sem caixa, sem papéis, sem pretensão, apenas um saco de papel pardo em uma mão. Trouxe o almoço, disse ele timidamente. Estudei-o por um momento. Ele parecia menos polido. As linhas em seu rosto estavam mais claras. A confiança forçada tinha se suavizado. Não havia arrogância em sua postura, apenas hesitação. Está com fome? Ele perguntou. Abri a porta mais. Vamos ver o que você trouxe. Sentamos na cozinha como não fazíamos há anos. Não para as festas, não por obrigação, mas apenas para estar. Ele desembrulhou o saco. Sanduíches de presunto, batatas fritas, um pote de salada de repolho da cervejaria do centro. Você se lembrou? Disse, acenando para o repolho. Ele sorriu. Você sempre dizia que tinha gosto do que a avó de alguém ainda fazia à mão. Sim, disse. Comemos principalmente em silêncio, mas não era desconfortável nem tenso. Apenas calmo, honesto. Em algum momento, ele levantou os olhos do prato. Li o caderno de Luísa, disse. Aquele pequeno em que ela escreve. Não respondi. Apenas esperei. Ela me deixou, sabe? Acrescentou rapidamente. Não estava escondido. Ela disse que eu deveria ver como era, como parecia do lado dela da história. E você viu? Perguntei. Vi, disse ele suavemente. Foi difícil, pensei, mas não disse. Ela escreveu sobre a pulseira, disse ele, e as maçãs, e a maneira como você se manteve firme no banco, como uma rocha. Ela disse que você se tornou a versão de você que ela gostaria de ter conhecido antes. Engoli. Ela disse que eu te fiz pequeno. Não o corrigi. Ele disse. Ela tem razão. Olhei para ele. Então, realmente olhei. Pela primeira vez em anos, ele não estava tentando me gerenciar. Estava apenas sendo visto. Talvez pela primeira vez na vida dele. Não preciso de desculpas,
disse. Preciso de consciência, preciso de mudança de comportamento. Estou trabalhando nisso, disse ele. Não pedindo, apenas tentando. Terminamos o almoço sem mais conversa. Mas, quando ele se levantou para sair, parou na porta. Tenho uma foto, disse ele. Eu na universidade, cabeça baixa, sobrecarregado. Você estava ao meu lado, sua mão nas minhas costas. Sei qual. Eu não tinha notado aquela mão até uma semana atrás. Ela estava sempre lá, sabe? Ele me olhou então, os olhos cheios. Eu deveria ter dito obrigado há muito tempo. Você acabou de dizer, respondi. Ele deu um passo à frente e me abraçou gentilmente. Era o primeiro abraço que parecia dele. Não como um hábito. Quando se afastou, vi o brilho em seus olhos. Ele não estava tentando esconder. Volto em breve, disse ele. Você sabe onde fica a varanda, disse. E a cesta de maçãs. Ele sorriu, assentiu e não fechou a porta rápido demais. Mais tarde, naquele dia, liguei para Luísa. Ele esteve aqui, disse. Ela riu. Eu disse que ele estava tentando. É novo. Sim, disse. Novo pode ser bom. Você está orgulhoso dele? Pensei por um momento. Estou orgulhoso de mim, disse. É aí que tudo começa. Naquela noite, sentei-me na sala com o caderno de receitas de Mariana no meu colo. Virei para o fundo, onde ela rabiscava notas não relacionadas à cozinha. Uma página dizia: as pessoas não veem o que você faz, mas isso forma o solo onde elas caminham. Sublinhei a frase com um lápis. Então, adicionei uma linha embaixo com minha própria escrita. Eventualmente, eles aprendem a caminhar com seu próprio peso. Ou não. De qualquer forma, você para de carregá-los. Fechei o livro e o coloquei na prateleira. E pela primeira vez na minha vida, não me senti como alguém que tinha sido deixado para trás. Me senti como alguém que tinha chegado. Não a um lugar barulhento, não a um lugar novo, mas a um lugar sólido. A última parte veio devagar, não como um único evento, não como uma grande reconciliação ou um colapso, apenas um assentamento tranquilo, como poeira depois que os móveis foram movidos, como o ar depois de uma longa tensão contida. Era novembro agora. As árvores haviam entregue suas folhas sem fanfarra, e me peguei passando mais tempo na varanda, envolto no meu casaco, ouvindo o vento falar com os galhos nus. Às vezes Luísa vinha, às vezes Roberto, nunca juntos. E estava tudo bem. Não precisávamos de um final perfeito. Precisávamos apenas de verdade e um pouco de paz. Na manhã do meu aniversário, Luísa chegou com uma torta de pera e gengibre, levemente queimada em uma borda, orgulhosamente feita em casa. Queimei a massa, disse ela, estendendo-a como um troféu. É assim que se sabe que foi feita com amor, disse, pegando-a de suas mãos. Roberto apareceu 1 hora depois, sem fanfarra, sem discursos, apenas um pequeno envelope e o olhar de um homem que entendia que era um convidado agora, não o dono da sala. Ele me entregou o cartão sem uma palavra. Abri-o mais tarde, depois que ele saiu. Dentro, ele havia escrito apenas uma frase: obrigado por me ensinar o que você nunca me devia. Fiquei sentado com aquele cartão no meu colo, aprendendo. Naquela noite, depois que o sol se pôs atrás das árvores e a casa estava aquecida com a luz das velas, sentei-me sozinho com um pedaço da torta de Luísa e uma xícara de chá. Não me senti sozinho, me senti comigo mesmo. E isso, depois de tantos anos sendo espalhado entre necessidades e silêncio e concessões, era o maior presente. Abri o caderno pela última vez, o mesmo que havia começado quando tudo isso começou. Virei para uma nova página e escrevi: Novembro. Não sou mais silencioso, não sou mais apagado, não sou apenas pai, sou Henrique Santos e estou em casa. Fechei o caderno de vez.
Foi numa terça-feira que finalmente entrei no escritório do advogado. Não porque algo urgente exigisse, não porque alguém estivesse me pressionando, mas porque eu queria a finalidade disso. Queria a papelada, as assinaturas e o clique da caneta contra uma superfície dura. Queria o tipo de encerramento que não deixa espaço para interpretação. O escritório era silencioso. Paredes de madeira, carpete grosso, cheiro de papel e limão. A recepcionista me ofereceu chá. Recusei. Eu havia trazido o meu. O advogado, um homem calmo na casa dos 50, chamado Dr. Silva, tinha olhos calorosos e uma maneira direta. Nos conhecemos uma vez após a morte de Mariana. Ele se lembrava de mim. Seu Henrique, disse ele se levantando. O senhor parece determinado. Estou, respondi. Sentamos. Ele abriu a pasta que eu havia enviado 2 dias antes. Meu escritório revisou suas atualizações. O fundo foi realocado com sucesso. O testamento foi modificado de acordo com suas instruções. Roberto Santos e Patrícia Santos foram removidos como beneficiários legais. Luísa Santos é agora a única herdeira e administradora principal do Fundo Educacional, bem como a executora do seu patrimônio. Bem, também há a opção, continuou ele, de incluir uma declaração de intenção, um breve parágrafo caso seu testamento seja contestado, esclarecendo sua decisão. Não é legalmente necessário, mas recomendado. Ele deslizou uma página sobre a mesa, branca, exceto pelo cabeçalho. Adendo pessoal ao último testamento. Peguei a caneta, cliquei e escrevi. A quem perguntar por que escolhi deixar meu legado nas mãos de uma jovem mulher, em vez de 2 adultos que um dia me chamaram de pai, ofereço isto. Luísa nunca me pediu para desaparecer. Isso é tudo. Assinei, dobrei e devolvi. Dr. Silva não disse muito. Apenas assentiu, recolheu o documento e o adicionou à pasta. O senhor tomou decisões claras, disse ele. Sim, disse. Finalmente. Naquela tarde, de volta à casa, peguei uma pequena caixa que não tocava há anos. Dentro estava a escritura da casa. Algumas fotos desbotadas e um envelope que Mariana um dia etiquetou. Para quando importar. Abriu. Uma carta em sua caligrafia. Henrique. Se você está lendo isto, significa que algo mudou. Não vou fingir saber o quê. A vida tem um jeito de surpreender até os mais teimosos de nós. Mas eu te conheço. Sei que você sempre colocou os outros em primeiro lugar. E suspeito que isso não tenha mudado. Só quero te lembrar de algo. Esta casa, suas contas, suas paredes, documentos e papéis nunca foram o legado. Era você. Você e a maneira como manteve todo mundo unido, mesmo quando esqueceram que você estava fazendo isso. Então, se um dia vierem que você precise retomar o que é seu, faça-o sem desculpas. Com amor, Mariana. Dobrei-a cuidadosamente, coloquei-a na mesa da cozinha. Então, sentei ao lado. Não para chorar, não para sofrer, mas para descansar no saber. Ela me viu mesmo quando eu não me via. Na manhã seguinte, recebi uma carta do banco. Uma daquelas envelopes oficiais com papel grosso e dobras nítidas. Dentro, confirmação de todas as mudanças. Titular da conta: Henrique Santos. Beneficiária: Luísa Santos. Autorização secundária: nenhuma. Fundos ativos: Fundação Educacional Santos. Coloquei a carta sobre a de Mariana e, sem hesitar, abri uma nova página no meu caderno e escrevi: Outubro. A casa é minha. O fundo está seguro. O poder é silencioso, mas é meu. Sublinhei essa última parte, não por orgulho, mas para me lembrar. A dignidade não ruge, não pede holofote. Ela apenas toma seu lugar à mesa e não pede para ser desculpada. 2 dias depois, fui ao mercado. Não porque precisasse de algo urgente. Tinha legumes suficientes em casa e não estava esperando ninguém.
mas fazia anos que eu não caminhava entre aquelas fileiras de barracas. Anos desde que me permiti sentir como um homem com tempo, não apenas responsabilidades. Usava o lenço bom, aquele que Luísa me deu no último Natal. Azul marinho, profundo, com bordas bordadas. Não sei se alguém notou, mas eu notei. E isso era suficiente. Os vendedores eram, em sua maioria, mais jovens, mais barulhentos. A mulher que vendia sabonetes artesanais tinha ido embora, substituída por alguém oferecendo velas veganas e bolsas feitas de velas de barco recicladas. Um garoto com um violão tocava perto da fonte. Um grupo de estudantes tirava fotos de tomates antigos. Caminhei devagar, deixando a multidão se mover ao meu redor como água. Em uma barraca, comprei peras. Em outra, pão fresco. Então fiz fila para o mel e me encontrei atrás de uma figura familiar. Dona Rosa da igreja, embora eu não fosse há um tempo. Ela se virou, me viu e se iluminou. Henrique Santos, meu Deus, não o vejo há anos. Sorri educadamente. Tem sido uma temporada tranquila. Ouvi dizer que houve problemas na família, disse ela baixando a voz, com Roberto e as finanças. Não hesitei. Houve clareza, só isso. Ela piscou, depois assentiu. Sem saber como responder, deixei-a se debater no silêncio. Não era crueldade. Era um limite. Depois de um momento, ela se recompôs. Bem, sempre digo que famílias são complicadas. Tenho certeza de que as coisas vão se acalmar com o tempo. Já se acalmaram, disse, colocando um pote de mel na minha sacola. Deixei-a com seus pensamentos meio formados e fui até o banco do parque perto da saída. Sentei-me e observei a multidão. Vi uma mãe tentando acalmar uma criança chorando, um homem oferecendo à esposa a melhor metade de um sanduíche, um adolescente revirando os olhos atrás de óculos escuros. A vida continuava, e pela primeira vez não me senti excluído dela. Me senti enraizado. Naquela noite, liguei para Juliana. Não falava com ela há algumas semanas. Juliana, disse quando ela atendeu. Li sua carta e só queria dizer obrigado. Ela sorriu ao telefone. Eu podia ouvir. Você não me deve agradecimentos, tio Henrique? Sim, disse. Você se lembrou de mim como eu era. Isso conta mais do que você imagina. Conversamos por quase 1 hora. Não sobre o drama. Não sobre Roberto, ou o fundo, ou o passado. Apenas sobre a vida. Seu novo apartamento, suas tentativas de cozinhar, seus encontros ruins. Ri mais do que em meses. Você parece mais leve, disse ela perto do final. Eu soltei algo, respondi. Acontece que não era meu o fardo. Ela ficou quieta por um momento. Acho que você está se tornando quem você era destinado a ser. Não, disse suavemente. Acho que estou apenas me tornando quem eu era antes de esquecer que tinha o direito de estar aqui. Levou quase 1 semana para ter notícias de Patrícia novamente. Não esperava uma ligação. Pensei que ela poderia ficar em silêncio, deixar Roberto fazer a lenta reputação em direção à civilidade sozinho. Mas Patrícia não era o tipo de mulher que deixava outros limparem bagunças que ela considerava dela para gerenciar. Não, porque se importava com a harmonia, mas porque se importava com as aparências. Quando o telefone tocou e seu nome piscou na tela, debati deixar tocar até cair. Mas eu tinha terminado com a evasão. Tinha terminado de fingir que não estava em casa ou que minhas mãos estavam ocupadas. Tinha terminado de interpretar o papel do patriarca passivo. Atendi. Patrícia. Uma pausa. Então. Henrique. Sua voz era composta como sempre, cortante nas bordas. Imagino que Roberto tenha dito que ele esteve aqui, disse. Sim. Suponho que devo começar dizendo que não era minha intenção que as coisas chegassem a esse ponto. O banco, o fundo, nunca foi para parecer um golpe.
Ergui uma sobrancelha, embora ela não pudesse me ver. Não, então a que deveria parecer? Ela suspirou. O tipo de suspiro reservado para pessoas que acreditam ter sido pacientes o suficiente. Achei que estávamos construindo algo em família, um futuro. Fazia sentido legal e financeiramente mudar as coisas. Para me remover das minhas próprias contas. Achei que você confiava em nós, disse ela calmamente. Achei que estávamos alinhados. Respirei fundo, segurei, depois expirei. Não, Patrícia, o que você achou foi que eu não notaria. Ou se notasse, não faria nada. Ela não respondeu. Você acreditou, como muitos, que velho significa manso, que o tempo embota nossos sentidos, que gratidão significa silêncio. Você estava errada. Ela ainda não falou. Não estou mais com raiva, continuei. Esse barco navegou quando saí do banco segurando os documentos com os quais vocês tentaram me enterrar. Mas terminei. Terminei com a pretensão, terminei com o dar sem reconhecimento, terminei de ser a sombra silenciosa na borda do seu pequeno reino confortável. Isso não é justo, disse ela abruptamente. Você está me fazendo passar por vilã. Não há vilã, disse uniformemente. Apenas escolhas e consequências. Eu estava tentando proteger nossa família. Não, disse. Você estava tentando proteger seu controle sobre ela. A linha ficou silenciosa novamente. Então sua voz ficou cortante, frágil. Então é isso? Você nos corta? Vocês já fizeram isso, disse gentilmente. Apenas acharam que eu não notaria. Ela desligou sem mais uma palavra. Não me senti triunfante. Me senti limpo. 2 dias depois, Luísa veio novamente. Desta vez com muffins ainda quentes com crumble de canela. Ela não disse que eram comprados e não perguntei. Comemos na varanda, ouvindo o vento murmurar através das árvores. Era o tipo de manhã que parecia uma bênção. Calma, estável, suavemente viva. Acho que o papai está mudando, disse ela eventualmente. Talvez, disse. Talvez ele esteja se lembrando. Ela me olhou confusa. Se lembrando do quê? Que eu não sou um satélite, disse. Não sou um planeta orbitando a vida dele. Ela sorriu, quebrou um pedaço de muffin e o comeu pensativamente. Patrícia ainda é a mesma, disse ela, mas mais quieta, observando, como se estivesse esperando para ver se essa versão de você é real. Ah, é real, disse. E permanente, Luísa. Ainda bem, ela disse. Eu gosto. Ela mexeu em sua mochila e tirou uma pequena caixa, estendendo-a para mim. O que é isso? Abre! Dentro havia uma pulseira delicada, de prata, fina, com um único pingente, uma pequena maçã. Eu queria te dar algo, disse ela timidamente, por você ter se levantado, para me lembrar de que eu também posso. Tracei o pingente com o dedo. Você não precisava fazer isso. Eu sei, disse ela, mas eu quis. Essa é a diferença. Vontade, não obrigação, não culpa, apenas amor. Ela me ajudou a colocá-la. Suas mãos eram firmes. Agora, quando ela saiu, sentei-me ao sol e deixei a pulseira brilhar. Não era cara. Não era grandiosa. Era real. E isso era tudo. Naquela noite, abri meu caderno. O mesmo em que havia escrito pela primeira vez, 3 de outubro. Roberto riu. Fernando ligou. Ainda sou o titular principal. E embaixo acrescentei, 1º de novembro. Roberto descascou maçãs. Patrícia desligou. Luísa trouxe muffins. Uso uma pulseira que diz mais do que as palavras jamais poderiam. Então fechei o livro e fui para a cama. Luísa olhou para suas mãos. Elas tremiam levemente. Se de nervosismo ou de frio, eu não saberia dizer. Estendi a mão e peguei o cobertor no encosto do sofá. Cobri seus joelhos como fazia quando ela era uma menina pequena voltando da chuva.
Nariz vermelho, olhos brilhantes. Ela não levantou a cabeça. Não sei o que vai acontecer, disse ela. Com o papai, com tudo. Mas não queria estar em casa hoje. Queria estar aqui. Essa é uma escolha, disse suavemente. E é a sua que importa. Ela assentiu sem levantar a cabeça. Ficamos sentados assim por um momento. O relógio fazendo tic-tac, a casa rangendo. Lá fora, o vento empurrava as folhas pela varanda, arqueando e arrastando. Eventualmente, Luísa levantou os olhos. Vovô, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sempre foi tão forte. Isso me pegou de surpresa. Não pela pergunta, mas pela maneira como ela a fez. Um verdadeiro espanto, como se tivesse acabado de notar algo que esteve na frente dela o tempo todo. Sorri um pouco de lado. Não, eu tinha muito medo antes, só não deixei o medo decidir por mim. Mas você os deixou. O papai, a Patrícia, te tratar como se você não importasse. Não respondi imediatamente. Às vezes, disse finalmente, o amor te deixa silencioso. Você diz a si mesmo que é paciência, compreensão, graça, mas eventualmente você percebe que é uma borracha. E esse tipo de amor... Fiz uma pausa. Não é amor, é apenas medo em um vestido bonito. Ela exalou longa e lentamente. Desculpa, disse de repente. Por quê, querida? Por não ter visto antes, por ter aceitado as coisas, por só aparecer quando era conveniente. Estendi a mão, prendi uma mecha de cabelo atrás de sua orelha. Você era uma criança. Foi criada em uma casa onde o amor vinha com expectativas e amarras. Não é sua culpa. Os olhos de Luísa brilharam. Ela piscou rapidamente, como envergonhada da emoção que subia nela. Você não apenas disse não, ela murmurou. Você reconstruiu sua vida inteira em uma semana. Não, Luísa, disse gentilmente. Eu não reconstruí nada. Apenas retomei as partes que eram minhas o tempo todo. Mais tarde, naquela tarde, ela me ajudou no jardim. O sol finalmente havia perfurado as nuvens, jogando ouro por toda parte. Arrancamos ervas daninhas, plantamos bulbos que eu pretendia plantar na primavera. Observei suas mãos na terra, cautelosa, deliberada, gentil, muito parecida com as de sua avó. Mariana sempre dizia que a melhor coisa sobre jardinagem é que exige esperança e humildade. Talvez seja por isso que eu sempre voltava a ela. Em algum momento, Luísa levantou os olhos de onde estava ajoelhada perto do canteiro de flores. Você acha que as pessoas realmente mudam? Pensei por um momento. Acho que elas se revelam, disse. Às vezes, o que chamamos de mudança é apenas clareza. Ela assentiu como se entendesse. Quando voltamos para dentro, fiz limonada. Azeda, como ela gosta. Sentamos à mesa, aquecidos pelo sol e calmos, bebendo em copos desemparelhados. Luísa tirou algo de sua mochila, um pequeno caderno com bordas gastas. Tenho escrito coisas, disse ela, sobre isso, sobre tudo. Não sei o que é ainda. Um diário, talvez, ou apenas uma maneira de lembrar. Sorri. Você está documentando o seu próprio despertar. Ela virou para a última página. Posso ler algo para você? Por favor. Ela limpou a garganta e então começou. Meu avô costumava ser uma sombra, sempre no fundo, sempre confiável, sempre silencioso. Mas agora o vejo pelo que ele é. Uma tempestade que escolheu ficar parada, uma força que todos os outros chamaram de calma. Até o dia em que ele se lembrou que tinha trovão nos ossos. E então ele se levantou. Minha garganta apertou. Não consegui falar. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a dela. Ela apertou a minha como se não tivesse medo da fragilidade. Como se entendesse que a força às vezes parece pele fina como papel e uma voz que se recusa a tremer. Ela não disse mais nada. Não precisava. Naquela noite, depois que Luísa foi embora,
Sentei-me na varanda envolto em um casaco velho. Mariana uma vez brincou que me fazia parecer um bibliotecário de luto. O ar cheirava a terra e fumaça de lenha, e algumas estrelas já piscavam no céu. A casa atrás de mim brilhava suave e amarela. O tipo de luz que faz você sentir que fez algo bom com sua vida, mesmo que apenas por um momento. Desci ervilhas, não porque precisasse, poderia ter aberto uma lata facilmente, mas o ritmo disso me acalmava. Pop, descascar, jogar. Pop, descascar, jogar. Há um tipo de sabedoria tranquila em fazer as coisas do jeito mais longo. Isso te lembra que você ainda é capaz de paciência, mesmo depois que o mundo esqueceu seu nome. Então o telefone tocou novamente. Deixei tocar 1, 2 vezes. Na terceira, atendi sem verificar a tela. Alô? Silêncio. Então, pai. Roberto novamente. Sua voz era diferente desta vez. Nem com raiva, nem defensiva, nem charmosa. Apenas plana, cansada. Oi, Roberto, disse calmamente. Sei que não deveria ligar de novo. Você deixou sua posição clara. Esperei. Ele limpou a garganta. Tenho pensado no que você disse, no que eu disse. Falei com o banco novamente. Eles confirmaram tudo. O fundo se foi, acesso revogado. Tudo. Não respondi. Não havia nada a acrescentar. Não era uma ameaça. Era apenas um fato. Ele suspirou. Patrícia está furiosa. Diz que você perdeu a cabeça. Diz que é algum tipo de vingança. Ri suavemente. Não é vingança, Roberto. É um limite. O primeiro real que coloco com você. Eu sei, ele hesitou. E acho que é por isso que dói tanto. Isso me surpreendeu. Por um momento amoleci. Mas não deixei isso alcançar minha voz. O que você quer, Roberto? Outra pausa. Acho que só quero entender como chegamos aqui. Quando deixei de ser seu filho e comecei a ser seu adversário? Essa é a pergunta errada, disse gentilmente. A certa é, quando deixei de ser seu pai e comecei a ser seu recurso? Ele não argumentou. Não estou dizendo que fui perfeito, disse ele após um longo silêncio. Sei que não fui. Não, disse. Você não foi. E eu também não. Mas eu te amei de maneiras que me custaram, e você parou de notar. Mais silêncio. Ele não estava acostumado a estar no lado receptor de verdades duras. Acho que ninguém na vida dele lhe disse não sem um sorriso e uma saída. Não queria te tratar assim. Acredito em você, disse. Mas querer não é o mesmo que fazer. Ele exalou, um som como um desinflamento. E agora acabou. Você nos corta. Não, disse, mas terminei de ser silencioso. Terminei de ser apagado. Então é isso. Eu me liberto, disse. Há uma diferença. Ele ficou quieto novamente. E pela primeira vez não senti a necessidade de preencher o silêncio. Deixei-o se estabelecer. Finalmente ele perguntou: Posso vir amanhã? Só eu? Isso me surpreendeu, mas não totalmente. Pode, disse, mas não para falar sobre dinheiro ou papelada ou o passado. Se você vier é para sentar, tomar chá e descascar maçãs. Você pode fazer isso? Acho que sim, disse ele suavemente. Então você é bem-vindo. Terminei a ligação antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Na manhã seguinte, ele veio sem fanfarra, sem pretensão. Bateu suavemente uma vez. Quando abri a porta, ele parecia menor. Não apenas fisicamente, embora seus ombros estivessem curvados. Ele parecia um homem que finalmente percebia que era capaz de fazer mal. Ele não trouxe nada. Isso era um bom sinal. Sem contratos, sem ofertas de paz disfarçadas de obrigação. Trouxe isso, disse, segurando uma cesta de maçãs do Jardim dos Fundos. Ele assentiu. Sentamos à mesa da cozinha. Entreguei-lhe o descascador. Ele pegou sem uma palavra e descascamos maçãs em silêncio, como pessoas que um dia se conheceram e talvez ainda pudessem se conhecer.
Quando ele saiu 1 hora depois, não pediu nada, não tentou justificar, defender ou consertar. Apenas me abraçou como fazia quando era jovem demais para ter orgulho e disse: "Obrigado por me deixar vir." Observei-o caminhar até o carro, e pela primeira vez em muito, muito tempo, pensei: talvez ainda haja um caminho à frente, não para o que éramos, mas para algo novo, algo escolhido. Levou quase 1 semana para ter notícias de Patrícia novamente. Não esperava uma ligação. Pensei que ela poderia permanecer em silêncio, deixar Roberto fazer a lenta reputação em direção à civilidade sozinho. Mas Patrícia não era o tipo de mulher que deixa outros limparem bagunças que ela considera dela para gerenciar. Não porque se importava com harmonia, mas porque se importava com aparências. Quando o telefone tocou e seu nome piscou na tela, debati deixar tocar até cair no correio de voz. Mas eu tinha terminado com a evasão. Tinha terminado de fingir que não estava em casa ou que minhas mãos estavam ocupadas. Tinha terminado de interpretar o papel do patriarca passivo. Atendi. "Patrícia?" Uma pausa. "Então, Henrique." Sua voz era composta como sempre, cortante nas bordas. "Imagino que Roberto tenha dito que ele esteve aqui." "Sim." "Suponho que devo começar dizendo que não era minha intenção que as coisas chegassem a esse ponto. O banco, o fundo, nunca foi para parecer um golpe." Ergui uma sobrancelha, embora ela não pudesse me ver. "Não, então a que deveria parecer?" Ela suspirou. Aquele tipo de suspiro reservado para pessoas que acreditam ter sido pacientes o suficiente. Achei que estávamos construindo algo em família, um futuro. Fazia sentido, legal e financeiramente mudar as coisas, para me remover das minhas próprias contas. "Achei que você confiava em nós", disse ela calmamente. "Achei que estávamos alinhados." Respirei fundo, segurei, depois expirei. "Não, Patrícia, o que você achou foi que eu não notaria. Ou, se notasse, não faria nada." Ela não respondeu. "Você acreditou, como muitos, que velho significa manso, que o tempo embota nossos sentidos, que gratidão significa silêncio. Você estava errada." Ela ainda não falou. "Não estou mais com raiva", continuei. "Esse barco navegou quando saí do banco segurando os documentos com os quais vocês tentaram me enterrar. Mas terminei. Terminei com a pretensão, terminei com o dar sem reconhecimento, terminei de ser a sombra silenciosa na borda do seu pequeno reino confortável." "Isso não é justo", disse ela abruptamente, rompendo. "Você está me fazendo passar por vilã." "Não há vilã", disse uniformemente. "Apenas escolhas e consequências. Eu estava tentando proteger nossa família." "Não", disse. "Você estava tentando proteger seu controle sobre ela." A linha ficou silenciosa novamente. Então sua voz ficou cortante, frágil. "Então é isso? Você nos corta?" "Vocês já fizeram isso", disse gentilmente. "Apenas acharam que eu não notaria." Ela desligou sem mais uma palavra. Não me senti triunfante. Me senti limpo. 2 dias depois, Luísa veio novamente, desta vez com muffins ainda quentes com crumble de canela. Ela não disse que eram comprados e não perguntei. Comemos na varanda, ouvindo o vento murmurar através das árvores. Era o tipo de manhã que parecia uma bênção. Calma, estável, suavemente viva. "Acho que o papai está mudando", disse ela eventualmente. "Talvez", disse. "Talvez ele esteja se lembrando." Ela me olhou confusa. "Se lembrando do quê?" "Que eu não sou um satélite", disse. "Não sou um planeta orbitando a vida dele." Ela sorriu, quebrou um pedaço de muffin e o comeu, pensativamente. "Patrícia ainda é a mesma", disse ela, "mas mais quieta, observando, como se estivesse esperando para ver se essa versão de você é real." "Ah, é real", disse.
E permanente, Luísa. Ainda bem, ela disse. Eu gosto. Ela mexeu em sua mochila e tirou uma pequena caixa, estendendo-a para mim. O que é isso? Abre. Dentro havia uma pulseira delicada, de prata, fina, com um único pingente, uma pequena maçã. Eu queria te dar algo, disse ela timidamente, por você ter se levantado, para me lembrar de que eu também posso. Tracei o pingente com o dedo. Você não precisava fazer isso. Eu sei, disse ela, mas eu quis. Essa é a diferença. Vontade, não obrigação, não culpa, apenas amor. Ela me ajudou a colocá-la. Suas mãos eram firmes. Quando ela saiu, sentei-me ao sol e deixei a pulseira brilhar. Não era cara, não era grandiosa, era real. E isso era tudo. Naquela noite, abri meu caderno. O mesmo em que havia escrito pela primeira vez, 3 de outubro. Roberto riu. Fernando ligou. Ainda sou o titular principal. E embaixo acrescentei, 1º de novembro. Roberto descascou maçãs. Patrícia desligou. Luísa trouxe muffins. Uso uma pulseira que diz mais do que as palavras jamais poderiam. Então fechei o livro e fui para a cama. As pessoas falam sobre legado como se fosse algo que você deixa para trás. Dinheiro, propriedade, talvez um nome gravado em algo sólido. Mas não é isso. O legado é o que vive nas pessoas depois que você para de se explicar. É a maneira como Luísa agora pausa antes de dizer sim a algo que parece errado. É a maneira como Roberto não presume mais que receberá o que não ganhou. É a maneira como Juliana ainda liga apenas para ouvir minha voz. É a maneira como entro no banco, ou no supermercado, ou na minha própria cozinha e não sinto mais que devo desculpas a ninguém por existir. Isso é o legado. E agora é meu. Se você está lendo isso, talvez seja mais velho. Talvez tenha sido chamado de pai mais vezes do que pelo seu próprio nome. Talvez tenha passado décadas aprendendo a desaparecer educadamente. Talvez tenham rido de você por dizer que ainda tinha algo. Deixe-os rir e entre na sala de qualquer maneira. Porque sabe o que aprendi? Eles não fazem as regras, nem sobre seu dinheiro, nem sobre seu silêncio, nem sobre sua história. Você faz. Então vá em frente e diga não. Vá em frente e mude seu testamento. Vá em frente e retome o assento que tentaram puxar de você. Você não é cruel por se proteger. Você não é amargo por se lembrar. Você não está errado por deixá-los desconfortáveis. Você é um homem, e isso é suficiente. Se esta história soa como a sua, ou te lembra alguém que você ama, alguém que deu tudo e não pediu nada, compartilhe. Diga a eles que você os vê. Diga que eles não precisam de permissão para serem completos. Deixe um comentário. Mande uma mensagem. Apareça lá. Porque algumas verdades são importantes demais para serem sussurradas, e alguns homens esperaram tempo suficiente para serem ouvidos. Você gostou da minha história? De que cidade você está assistindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como esta. Já agradeço muito pelo seu apoio. Aguardo seus comentários sobre a história. Mas antes do final, deixe-me contar o que aconteceu nos meses seguintes, porque a vida não termina com uma decisão corajosa. Ela continua, quieta e persistente, mostrando-se em pequenos momentos que você quase poderia perder se não estivesse prestando atenção. Roberto voltou 3 vezes naquele mês de novembro, sempre sozinho. Sempre sem avisar, mas de uma forma que parecia respeitosa, não presunçosa. Na segunda visita, ele trouxe café fresco da torrefação do centro. Na terceira, trouxe fotos antigas que encontrou em uma caixa no Milhões sótão. Fotos de quando ele era pequeno, de Mariana sorrindo na cozinha, de mim mais jovem com cabelo escuro e mãos fortes. Sentamos à mesa e olhamos através delas em silêncio.
Ele não tentou reescrever o passado. Não tentou fazer com que as memórias parecessem melhores do que eram. Ele apenas olhou. E às vezes isso é suficiente. Em uma foto ele tinha talvez 5 anos, sentado no meu colo na varanda. Meus braços ao redor dele, seu rosto voltado para a câmera com aquele sorriso sem dentes. Tão pequeno, tão confiante, tão seguro. Lembro disso, disse ele baixinho. Você sempre me segurava assim, como se eu fosse algo precioso. Você era, disse. Você ainda é. Apenas esqueci como mostrar isso quando você parou de precisar ser segurado. Ele enxugou os olhos rapidamente. Sem vergonha, mas sem alarde também. Apenas reconhecimento. Sinto muito, pai, disse ele. Por tudo. Eu sei, disse. E estou grato que você tenha vindo. Ele não ficou muito tempo naquele dia, mas quando saiu, ele me abraçou novamente, e desta vez eu segurei também. Patrícia não voltou. Não esperava que ela voltasse, mas ouvi através de Luísa que ela estava diferente, mais quieta, menos certa. Luísa disse que uma noite, durante o jantar, Patrícia perguntou: Você acha que seu avô me perdoaria? E Luísa respondeu: Acho que ele já perdoou, mas isso não significa que as coisas voltarão a ser como eram. Patrícia assentiu e não disse mais nada. Às vezes o perdão não parece um abraço caloroso. Às vezes parece um aceno educado de longe, e isso também é válido. Luísa veio toda semana, às vezes trazendo deveres de casa, às vezes apenas trazendo a si mesma. Plantamos um jardim de ervas na varanda dos fundos, manjericão, alecrim, hortelã. Ela disse que queria aprender a fazer as coisas crescerem. Como você, ela disse um dia, cavando a terra com as mãos. Você fez crescer coisas em mim que eu não sabia que estavam lá. Não, fui eu, disse. Elas sempre estiveram lá. Você só precisava de espaço para notá-las. Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes e brilhantes. Você é a pessoa mais sábia que conheço, vovô. Ri. Não sou sábio. Apenas finalmente parei de fingir que não sabia o que sabia. Juliana visitou em dezembro. Dirigiu desde Belo Horizonte com seu novo namorado, um professor de história que fazia piadas terríveis e ria do próprio humor. Ficaram para o fim de semana. Cozinhamos juntos, jogamos cartas, sentamos na varanda e assistimos às estrelas. Na última noite, Juliana e eu ficamos acordados depois que todos foram dormir. Ela fez chá. Sentamos em silêncio confortável. Você parece feliz, tio Henrique, disse ela. Estou, disse. Pela primeira vez em muito tempo, estou. O que mudou? Pensei por um momento. Parei de esperar que eles me vissem e comecei a me ver. Ela sorriu. É engraçado como isso funciona, não é? Passamos tanto tempo esperando que outras pessoas nos digam que temos valor, e então um dia percebemos que podemos apenas decidir isso por nós mesmos. Exatamente, disse. Ela colocou a mão na minha. Obrigada por me mostrar como é isso, por ser o exemplo. Obrigado por se lembrar de mim, disse, quando eu havia esquecido de mim mesmo. Em janeiro recebi uma carta inesperada. Não de Roberto ou Patrícia ou Juliana. Era de Fernando, o gerente do banco. Caro seu Henrique, escrevo para informá-lo de que sua conta foi selecionada para um prêmio de reconhecimento pela instituição. Não por tamanho ou atividade, mas por algo mais raro: integridade. Em meus 12 anos aqui, vi muitas famílias se despedaçarem por dinheiro. Vi manipulação, fraude, ganância, mas raramente vi alguém defender sua dignidade com tanta graça e firmeza quanto você. Você me ensinou algo sobre coragem que não se aprende em treinamentos bancários. Obrigado. Com respeito, Fernando Oliveira. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei ao lado da carta de Mariana.
2 pedaços de papel, 2 pessoas que me viram. Isso era riqueza também. Em fevereiro, no aniversário de Mariana, fui ao cemitério pela primeira vez em meses. Levei flores, jasmins brancos, seus favoritos. Sentei na grama ao lado de sua lápide e contei-lhe tudo. Fiz isso, amor, disse. Eu me levantei, como você disse que eu poderia. O vento se moveu através das árvores, e por um momento senti como se ela estivesse ouvindo, como se estivesse orgulhosa. Sinto sua falta todos os dias, disse, mas estou bem agora. Estou bem. Fiquei lá até o sol começar a se pôr. Então me levantei, limpei a grama das minhas calças e caminhei de volta para o carro. Não com tristeza, com paz. Quando voltei para casa naquela noite, Luísa estava sentada na minha varanda. Ela pulou quando me viu. Vovô, eu estava esperando você. Tenho novidades. O que é? Entrei na universidade, engenharia, exatamente como eu queria. Abracei-a forte. Sabia que você conseguiria. Não teria conseguido sem você, disse ela, sem o fundo, sem acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Sempre acreditei, disse, e sempre vou. Ela se afastou, os olhos brilhando. Quero fazer você se orgulhar. Você já faz, disse. Todos os dias. Naquela noite, depois que ela foi embora, sentei-me novamente com meu caderno. O mesmo que havia usado para acompanhar tudo. A jornada de ser invisível para ser visto, de ser usado para ser respeitado, de ser silencioso para ser ouvido. Virei para uma página em branco e escrevi: Fevereiro. Luísa entrou na universidade. Roberto está tentando. Juliana se lembra. Fernando escreveu. Mariana estaria orgulhosa. E eu, pela primeira vez em 74 anos, eu também estou orgulhoso de mim. Não pelo dinheiro que guardei, não pela casa que possuo, não pelo legado que deixarei, mas porque aprendi que dizer não é tão amoroso quanto dizer sim, que limites são tão gentis quanto generosidade, que me proteger não me torna egoísta, apenas me torna inteiro. Esta é a minha história, e agora é minha de contar. Fechei o caderno pela última vez. Então, o que você faz quando percebe que passou a vida inteira desaparecendo? Quando percebe que sua bondade foi confundida com fraqueza? Que sua generosidade foi confundida com obrigação? Você faz o que eu fiz. Você para. Você respira. E você se lembra de quem você era antes de aprender a se fazer pequeno. Você vai ao banco. Você muda a papelada, você recupera seu nome, você desenha linhas claras, você diz não, alto e claramente, pela primeira vez em décadas. E você não pede desculpas por isso. Você não faz isso com raiva, não faz isso com amargura. Você faz isso com clareza, com dignidade, com a compreensão tranquila de que você merecia melhor o tempo todo e que nunca é tarde demais para começar a exigir isso. Você ensina às pessoas ao seu redor que você não é um recurso. Você é uma pessoa. E as pessoas merecem respeito, merecem ser vistas, merecem ter voz em suas próprias vidas, não importa quantos anos tenham. E talvez, se você tiver sorte, eles aprendam. Talvez eles cresçam. Talvez eles finalmente entendam o que você tentou lhes dar o tempo todo. Não apenas dinheiro, ou apoio, ou ajuda, mas amor. Amor real. O tipo que vem sem cordas. E se eles não aprenderem? Se eles não crescerem? Se eles nunca entenderem? Você ainda estará bem, porque você se terá. E depois de todos esses anos desaparecendo por outras pessoas, ter a si mesmo de volta é o maior presente de todos. Tenho 74 anos agora. Meus cabelos são brancos. Minhas mãos tremem um pouco quando seguro a caneta. Meus joelhos doem quando chove. Mas minha voz é clara, minha voz é forte e minha voz é minha. Não sou mais a sombra na sala. Não sou mais o homem que todos esqueceram.
Não sou mais o pai que simplesmente dava e dava e dava até não haver mais nada. Sou Henrique Santos. Tenho 2 milhões de reais no banco. Tenho uma casa quitada. Tenho uma neta que me ama. Tenho um filho que está aprendendo. Tenho uma sobrinha que se lembra. E tenho a mim mesmo. E isso, depois de tudo, é suficiente. Se você está lendo isso, ou melhor, assistindo isso, e minha história tocou seu coração, deixe-me saber. Estou curioso. De que cidade do Brasil você está assistindo? De que parte do mundo? Rio de Janeiro? São Paulo? Porto Alegre? Recife? Ou talvez você esteja assistindo de Portugal, de Angola, de outro país de língua portuguesa? Escreva nos comentários. Diga-me sua cidade. Diga-me se esta história lembrou você de alguém. Diga-me se você é o Henrique na sua família, ou o Roberto tentando fazer melhor, ou a Luísa assistindo e aprendendo. Vamos construir uma comunidade aqui, de pessoas que entendem que família não é sobre sangue, é sobre respeito, é sobre amor que não exige que você desapareça, é sobre ser visto. Se esta história ajudou você, considere apoiar o canal enviando um Super Thanks. Cada contribuição me ajuda a continuar criando histórias como esta. Histórias reais, histórias honestas, histórias que precisam ser contadas. E se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Clique no sino para receber notificações, porque tenho mais histórias para compartilhar. Histórias sobre pessoas reais enfrentando dilemas reais. Histórias sobre dignidade, coragem e encontrar sua voz, mesmo quando o mundo tenta silenciá-lo. Na tela, você pode ver 2 novas histórias que eu recomendo de coração. Há muito mais no meu canal. Não se esqueça de se inscrever, porque aqui está a verdade que aprendi aos 74 anos. Nunca é tarde demais para recuperar sua vida. Nunca é tarde demais para se defender. Nunca é tarde demais para dizer: eu importo e mereço ser tratado como se importasse. Você não é egoísta por se proteger. Você não é cruel por estabelecer limites. Você não é ingrato por lembrar de todas as vezes que eles esqueceram de você. Você é apenas humano, e os humanos merecem dignidade. Não importa quantos anos tenham, não importa quanto dinheiro tenham, não importa quem tente tirar isso deles. Então, se você é o Henrique na sua história, ouça-me, levante-se, vá ao banco, mude a papelada, recupere seu nome, e não olhe para trás com culpa. Olhe para frente com orgulho. Você esperou tempo suficiente. Você deu o suficiente. Você desapareceu o suficiente. Agora é sua vez de ser visto. E se você conhece um Henrique, se você tem um avô, ou um pai, ou um tio que passou a vida inteira doando e doando e doando, ligue para ele. Visite-o. Diga-lhe que você o vê, que você se lembra, que ele importa, porque a maior tragédia não é envelhecer invisível. E ninguém merece isso, ninguém. Esta é minha história, e agora, espero, pode ser um pouco sua também. Não os detalhes, não os nomes ou lugares, mas a essência, a verdade no centro, que você merece ser visto, que você merece ser ouvido, que você merece ocupar espaço neste mundo sem pedir desculpas, e que nunca, nunca é tarde demais para começar. Obrigado por assistir, obrigado por ouvir, obrigado por estar aqui, e lembre-se, você não é apenas um pai, você não é apenas um avô, você não é apenas um recurso ou uma conta bancária ou um nome em uma papelada. Você é uma pessoa inteira, com sonhos e medos e valor, e você merece ser tratado assim, sempre.